Igreja, que Deus abençoe a todos aqueles que fazem parte da Igreja do Senhor e que estão nos ouvindo nessa hora, e nos vendo através das redes sociais. Eu agradeço a Deus o convite, eu agradeço a Deus pela vida de cada um que está aqui. A gente tem orado, por vocês e agradecemos a Deus pela vida de vocês, porque tem abençoado muito a nossa igreja, esses cultos, pessoas têm refletido muito na palavra de Deus, através do trabalho de vocês na nossa igreja. Que Deus abençoe muito vocês. E hoje me convidaram para estar aqui pregando, para estar pregando a palavra do Senhor, e graças a Deus por isso. Nossos dias têm sido bastante corridos e Deus tem nos sustentado. Deus tem sustentado a nossa casa, Deus tem sustentado a nossa igreja. Louvado seja Deus. E hoje vamos falar sobre um texto bastante conhecido, que é a tentação de Jesus Cristo, que fica em Lucas, capítulo 4. Primeiro eu vou discorrer, sobre o texto, a gente vai ler o texto, e depois nós vamos falar sobre cada versículo, o que Deus trouxe em meu coração ao preparar essa mensagem. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos orientado através do Teu Espírito. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem preparado os nossos corações, as nossas vidas para Te servir, louvar e bendizer o Teu nome. Somos gratos a Ti, Pai, pela força que o Senhor tem nos dado e por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, pelo sustento, Pai, que o Senhor tem dado para cada família da nossa igreja, para cada família, Pai, para cada pessoa que faz parte da Tua casa, do Teu ministério. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai, que o Senhor tem nos dado. Obrigado por cuidar dessa nação. Obrigado, Pai amado, porque só Tu tens o poder só Tu tens, Pai, o poder, Pai, para curar essa nação desse mal que estamos vivendo. Obrigado por tudo, Deus. Fala conosco nessa noite. Te amamos muito, em nome de Jesus. Amém, Pai. Então, como falado, o tema da nossa mensagem hoje é forjado pelo Espírito Santo. A gente vai entender um pouquinho o que Jesus Cristo viveu no momento que Ele foi tentado no deserto. Vamos ler o texto. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E levando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reis, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrando me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui de baixo, porque está escrito:
aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se deles o diabo até o momento oportuno. Então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Gente, primeiro, pessoas ficam se perguntando, né? Esse texto foi escrito por um discípulo, por um apóstolo, né? Por um discípulo do Senhor. Mas foi Jesus quem viveu? Como pode eles saberem disso? Esse texto fica claro que é uma autobiografia de Cristo, né? Cristo, em algum momento, comentou isso com seus discípulos, e que eles transcreveram tanto Mateus, quanto Marcos e Lucas. Marcos foi bem breve, né, quanto a esse texto. Quem foi mais detalhista foi Lucas e Mateus. Foram Lucas e Mateus. Então é uma parte da autobiografia de Cristo. É Cristo falando com seus discípulos. É Cristo contando esse momento que ele viveu com seus discípulos. E é interessante que a Bíblia diz que Cristo foi cheio do Espírito e orientado por ele. Cristo não foi sozinho. Cristo foi para o deserto cheio do Espírito Santo. Isso é dito logo no primeiro versículo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Daí já começa a explicar um pouco o tema da mensagem: forjado pelo Espírito. O Espírito Santo de Deus nos molda, o Espírito Santo de Deus nos trata, o Espírito Santo de Deus cuida das nossas vidas, e em todos os momentos, momentos bons, momentos ruins. Cristo precisava passar por aquele momento, Cristo precisava passar por aqueles 40 dias de tentação, mas ele não foi sozinho. Cristo foi com o Espírito Santo. Temos parado para pensar com quem nós temos andado? Quando nós acordamos de manhã e vamos sair, viver 24 horas intensas, que os nossos dias têm sido intensos. São 24 horas que nós não conseguimos olhar no relógio o tempo passar. Será que nós temos parado para pensar, para conversar com Deus e falar: Espírito Santo de Deus, me guia, me orienta nesse dia, fala comigo, me prepara para eu viver esse dia, que eu possa ter ou ser tentado das mais variadas formas, que eu possa ser, que eu posso ser tentado de diversas maneiras, mas que eu, pelo Espírito Santo de Deus, seja forte, assim como Cristo foi naquele deserto. No versículo 2 diz assim: durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Jesus colocou o alimento físico como algo secundário. Nós nem sobreviveríamos 40 dias. Cristo foi tão focado para aquele propósito, Cristo foi tão preparado para aquele
para viver aquele momento, que a fome foi algo secundário na sua vida. Agora, quantas vezes nós reclamamos porque a comida não sai do horário? Às vezes brigamos com a pessoa que entrega a nossa comida porque ela não chegou na hora, porque veio fria, porque... Quantas vezes nós reclamamos de coisas tão banais, sem parar para pensar na nossa companhia, o Espírito Santo de Deus. Pessoas têm reclamado, eu vejo, pessoas têm reclamado porque estão usando máscara, não sabendo que tem pessoas querendo tirar a máscara de oxigênio do rosto, doido para usar a máscara fora. Pessoas têm reclamado porque estão tendo que ir trabalhar, e do outro lado pessoas chorando porque estão desempregadas. Estamos vivendo dias difíceis, isso é claro. Estamos vivendo dias que a nossa geração vai virar história, em virtude desses dias que estamos vivendo, em virtude dessa pandemia. Mas o Espírito Santo de Deus está conosco. O Espírito Santo de Deus nos orienta a passar por esse deserto. O que nós temos que ficar, é assim como nós vamos ver no decorrer do texto, é ligados, é atentos no que o Espírito Santo tem nos orientado. Tem muita gente que diz assim, mas Jesus era Deus. Jesus era um homem e Deus, mas ele veio como homem. Não é ruim quando passamos às vezes por algum momento, Um exemplo claro, vou fazer uma analogia. Você às vezes se mata para fazer uma faculdade, fica sem comer à noite, você fica sem sair, e depois que você se forma, vem alguém e diz assim: mas fulano tinha a ajuda dos pais, mas fulano teve vida fácil. Cristo sofreu naquele deserto, como homem. Ele se fez homem para nos salvar. Ele viveu tudo aquilo. Ele não estava lá assim, eu sou Deus mesmo, tranquilo. Senão ele não seria tentado. Senão Cristo não seria tentado. O diabo não estava entendendo, Satanás não estava entendendo o que estava acontecendo. É isso mesmo? Ele está dando a vida do seu filho para salvar essa nação? Não pode ser. Eu vou tentar. Foi isso que ele tentou. Mas Cristo, para a glória e honra do Senhor, lutou, foi tentado e venceu. Então, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim que teve fome. Eu queria só deixar claro ao fim, porque ele transformou o alimento físico em algo secundário. Ele se preparou para aquele momento. Que nós possamos nos preparar para vivermos os nossos dias, que nós possamos entender que o Espírito Santo está conosco e que nós vamos conseguir passar.
que nós possamos pegar tudo aquilo secundário na nossa vida e colocar ou dar o seu devido lugar apenas no momento certo. E não ficar o tempo todo murmurando, mesmo sabendo que o Espírito Santo de Deus está conosco. Isso é demonstração de fé, e nós vamos ver mais à frente. E disse-lhe então o diabo, versículo 3: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Ele só não sabia que Jesus estudava a palavra. Jesus estudava a palavra. Jesus se preparou. Ele não fala apenas para que Deus se alimente, ele quer entender quem realmente Cristo é. Porque lá em Isaías 49:10, houve uma promessa. Jesus é tentado para confirmar a sua natureza divina, pois em Isaías 49:10 diz: não terá fome nem sede. Isso faz parte do plano divino da salvação. Então, se ele conseguisse fazer com que Cristo transformasse a pedra em pão, Cristo estaria contradizendo a própria palavra de Deus. Olha como ele é astuto. Aí Cristo responde ele. 4:4 diz assim: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Cristo está citando Deuteronômio 8:3, que diz: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram. Cristo não está falando de alimento físico. Cristo está dizendo que é algo muito além disso. Não só de pão viverá o homem. Gente, a palavra de Deus, ela é para ser lida com a orientação dele. Porque o que está além da letra é algo fascinante. Quando ele fala, nem só de pão viverá o homem, ele está citando Deuteronômio 8:3, que diz: e te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conheceste, com alimento espiritual, fortalecimento. Quantas vezes nós não passamos por adversidades e nós paramos para pensar, passamos, passou. Você sabe de onde veio a força? Fisicamente falando, logicamente falando, veio do Senhor, porque só Ele. Hoje de manhã, o nosso presbítero Kleber estava dizendo a dor que ele passou, né, quando ele teve coronavírus. E sabemos que foi o Senhor que o sustentou. Ele sabe disso, foi o que ele disse. Porque só Deus. Existem coisas na nossa vida que só Deus. E às vezes nós queremos apoupar essas coisas. Às vezes nós queremos
ver ou transformar em algo físico. Assim como o diabo quis fazer com Cristo. Transforma a pedra em pão, então. Aí Cristo, não, eu não estou falando desse alimento. Eu estou falando de um alimento muito além do alimento físico. É um maná que você não conhece. E Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem. 4:5 diz assim, e o diabo, levando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Aí eu imagino Cristo, ouvindo aquilo que o diabo falou, e pensando, quando ele foi batizado, logo antes dele ir para o deserto, qual foi a voz, o que a voz falou? Este é meu filho amado. E o diabo agora dizendo que é dono. Jesus, antes de ir para o deserto, ouviu de Deus, este é meu filho amado. E o diabo agora querendo confundir, dizendo que é dono de reinos, dizendo que é dono de um monte de coisa. Ele é astuto. Ele quer nos confundir. Ele quer mexer com a nossa vaidade. Ele quer mexer com as nossas fraquezas. Sensação de poder. Não. Dar-te-ei todos os reinos. Imagina, Jesus lembrando da voz. Este é o meu filho, a quem me comprazo. Imagina Jesus lembrando de Salmo 2,8 que diz assim, pede-me e te darei as nações por herança, e os confins da terra como propriedade. E o diabo dizendo que vai dar reinos para Jesus. Se ele ouviu do próprio Deus que ele é filho dele. Se Cristo não vai preparado, Cristo foi preparado. Não podemos negar todo o sacrifício de Cristo naquele deserto. E Jesus respondendo disse-lhe, vai-te para trás de mim. Eu não sei se na nossa versão diz a mesma coisa. Mas Jesus respondeu, está escrito, é o 7:4-8. Mas Jesus respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então, o levou a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo, e disse, se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O diabo agora citou, nesse texto, Salmos 91, 11 e 12, que diz assim, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Ele diz essa frase, em todos os teus caminhos, quando ele cita Salmos 91? Não diz. Porque essa frase comprometeria o que ele queria com a vida de Cristo.
Ele queria que Cristo tentasse. Se ele fala o resto do texto, porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos, o diabo mostrou para Cristo: eu também conheço a palavra. Eu também conheço a palavra. Pula daqui. A palavra não diz que se você pedir, os teus anjos te guardam? Salmos 91, 11 e 12. Mas diz: em todos os teus caminhos. Isso quer dizer, continua nos teus caminhos. Olha como ele é astuto. Olha como ele tenta, às vezes, até pela própria palavra, nos tirar da vontade que Deus tem na nossa vida. Ele não citou o texto inteiro, porque aquilo comprometeria o seu objetivo. Ele citou parte do texto para Cristo, mas Cristo conhecia o texto inteiro. 4,12 diz assim: respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele até momento oportuno. Ele não desistiu de tentar a Cristo. Durante todo o ministério de Cristo nesse mundo, ele tentou a Cristo. Até a crucificação, ele tentou a Cristo. E Cristo, com todo o amor que ele tem por nós, se sacrificou naquela cruz para nos salvar. Aleluia. E mais uma vez, quando Cristo finaliza, e Jesus respondendo: não tentarás o teu Deus, ele cita Deuteronômios 8:2. Quando o povo de Israel havia tentava a Deus, criando situações, querendo saber quem Deus era, mas Cristo não, porque Cristo sabia quem era Deus. Cristo, na orientação do Espírito Santo na sua vida, sabia quem era Deus, sabia o seu propósito. E o texto finaliza assim, então Jesus, 4,14, então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia. Agora Jesus estava no poder do Espírito. Ele foi forjado. Agora ele estava forte. A Bíblia não fala como lá no primeiro versículo diz: acompanhado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Agora fala no poder do Espírito Santo. É isso que Ele quer com as nossas vidas. Que nós vivamos no poder do Espírito Santo. Ele quer que nós vivamos no poder do Espírito Santo. Em que tudo que formos fazer, façamos no poder do Espírito Santo. Sabendo aquilo que estamos fazendo, orientado pela sua palavra. O que é que nos mostra esse texto? Leitura da palavra, fé, foco, respeito, e uma das coisas que eu levo muito a sério na minha vida
ouvir o Espírito Santo de Deus. Neste dia, 5 de julho de 2020, onde muitas pessoas estão em suas casas pensando na semana já, no que vão fazer durante essa semana. Alguns estão enfermos, alguns estão preocupados. Pare para ouvir o Espírito Santo. Pare para entender os propósitos de Deus na sua vida. O que é que Cristo falou? Que coisas maiores nós faríamos. Ele deixou o Espírito Santo de Deus conosco. Que nós possamos ter essa consciência, que nós possamos ter essa fé, que nos move, que nos aquece. Estamos num momento de força, precisamos ter força para poder apoiar o nosso próximo, ser bênção na vida do nosso próximo, e não de reclamação. Estamos num momento que as pessoas precisam olhar para nós e ver quem? O poder do Espírito Santo, e sentir calma, e sentir paz, e se sentir, por mais que não fisicamente, e se sentir abraçado pelo Espírito Santo de Deus através das nossas vidas. Que essa semana comece a ser, na nossa vida, uma semana diferente. Uma semana a qual o mesmo Espírito Santo de Deus, que guiou Jesus durante 40 dias de tentação direta com Satanás, esse mesmo Espírito Santo está conosco, nos fortalecendo, nos orientando e dizendo: olha, meu filho, vai por aqui, faça isso, tenha fé, vai, faz aquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado com você o tempo inteiro. Essa era a palavra que Deus mexeu no meu coração, que Deus colocou no meu coração para trazer essa noite. Eu li esse texto essa semana várias vezes. Cada dia que eu lia, Deus colocava algo novo. No primeiro dia eu li, eu já conheço. Jesus foi tentado, ok, eu sei disso. Lê de novo, tá bom, vou ler de novo. Mas lê de novo e bate a meta do dia. Tá bom, da leitura, beleza. Aí no segundo dia já comecei a ler, opa, tem um detalhe aqui, ó. Aqui Jesus veio acompanhado pelo Espírito, aqui ele saiu da tentação no poder do Espírito, e aí Cristo vai te orientando. Ele só quer que você obedeça. Ele só quer que você obedeça. A força quem te dá é Ele, a inteligência quem te dá é Ele, o alimento quem te dá é Ele, os livramentos quem te dá é Ele. Ele só quer que você obedeça. Está com vontade de ligar para alguém nessa pandemia e dizer que Jesus ama? Liga. Não se dê vergonha. Está com vontade de fazer um bolo de milho e entregar para o seu vizinho? Aí, meus vizinhos, à vontade. Seja a bênção na vida do seu próximo. Essa semana, e aí a gente tem que entender tudo nesse momento de pandemia, né? Até a falta de educação, porque você não sabe o que as pessoas têm passado. E aí um homem, ao descer do ônibus, chamou o motorista de burro. Seu burro,
Eu queria descer ali, ó. Não conhece, não? Aí o motorista primeiro ouviu, ficou assustado. Chamou de novo, seu burro. Aí depois o motorista tinha até um sotaque nordestino. Tu me respeita, homem. Eu não sou burro, não. Desceu, o rapaz desceu, foi embora. Aí eu falei, desceu, precisa apertar a mão desse motorista. Eu preciso dizer para ele que ele não é burro. Ele entendeu o aperto de mão que eu dei nele. Na normalidade, eu não faria. Seria algo comum que estamos vivendo no dia a dia. Mas o Espírito Santo de Deus nos orienta. Afaga o coração, orienta aquela pessoa. Diz que Jesus a ama. Que Deus abençoe a todos. Que essa semana seja uma semana de paz, orientada pelo Espírito Santo, e que nós possamos viver cada dia mais forte, que nós possamos ser a cada dia mais forte e viver no poder do Espírito. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu amor, cuidado, pelas bênçãos recebidas. Obrigado por ter nos trazido nessa noite, Pai, com segurança para levar a Tua palavra, Pai, aos corações, e que nós possamos ser usados por Ti nessa semana, que nós possamos Te alegrar com as nossas vidas, que o Senhor possa olhar para as nossas vidas e sentir prazer, Pai, em dizer, são meus filhos. Que nós possamos Te agradar, Pai, com tudo que façamos. Obrigado por tudo, Deus, com tudo que fazemos, Pai. Obrigado por tudo. Obrigado porque Tu és o nosso Deus. Obrigado porque Tu és o nosso provedor. Obrigado porque somos dependentes de Ti. Te amamos muito em nome de Jesus. Amém, Senhor.